Olá, sejam todos bem-vindos ao Exclusiva Entrevista de hoje. Aqui conosco no estúdio temos o ex-senador do Amazonas, João Pedro Gonçalves, que é hoje diretor nacional de governança fundiária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. É natural de Parintins, formou-se em agronomia na UFAM em 1977, onde foi líder estudantil. Iniciou sua carreira política no PCdoB, sendo eleito deputado estadual em 1982. Foi vereador de Manaus e migrou para o PT em 1991. Em 2003, foi superintendente do INCRA e de 2007 a 2011, senador. Presidiu a FUNAI em 2015 e em 2023 tornou-se diretor do INCRA no terceiro governo Lula. O Amazonas é o estado de maior extensão de terras públicas sem destinação definida, entre os 9 que compõem a Amazônia Legal. De acordo com um estudo mais recente do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, divulgado em 2024, essa área corresponde a 58,2 milhões de hectares, mais de 50 vezes o tamanho da cidade de Manaus. Essas terras, sem qualquer uso formal estabelecido pelo poder público, contrastam com aquelas já destinadas, como unidade de conservação, terra indígena e assentamentos rurais. Cerca de 56% dessa área é considerada prioritária para a conservação. O estudo revela que 62,5% do território do estado possui destinação fundiária, sendo 29,5% composto por terras indígenas e 24% por unidade de conservação. No entanto, os 37,5% restantes incluem áreas sem destinação definida, sendo que 15% dessa parcela já possuem imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, mas sem informações claras sobre a sua situação fundiária. Outro ponto crítico identificado pelo levantamento é a possibilidade de titularização de terras recentemente desmatadas, sem qualquer exigência de recuperação do dano ambiental. Esse cenário favorece infratores ambientais e incentiva a degradação contínua da floresta. As florestas públicas não destinadas são as mais afetadas, concentrando 30% do desmate registrado na região. O avanço da grilagem, do garimpo ilegal, da pecuária e da exploração madeireira, somado ao enfraquecimento da governança ambiental, coloca a região sob forte pressão socioambiental. A falta de ação efetiva também contribui para o chamado ponto de degradação irreversível da floresta. Bom, isso é uma introdução para o que nós vamos tratar no programa de hoje com uma pessoa extremamente preparada para falar sobre essa questão, porque já tem no seu histórico de atuação e no momento atual, o senhor está na ponta, tem feito visitas frequentes num foco de conflitos, que é o sul do Amazonas. Então, eu queria que o senhor começasse, claro, primeiro dando as boas-vindas para a nossa audiência, para o nosso ouvinte aqui da Band News Difusora, mas também já entrando nesse tema, como resolver problemas tão complexos, históricos, conflitos que têm custado a vida de algumas pessoas no sul do Amazonas. É possível fiscalizar qualquer tipo de crime, em especial os ambientais que provocam tudo isso no sul do Amazonas? Seja bem-vindo. Bom dia, Rosiane, bom dia a toda a equipe da Band News e um bom dia muito especial a todos os ouvintes, né, que estão participando do teu programa. Então, o Brasil já nasce com disputa pela terra, né? Então, esse é um tema, aqui, vamos chamar assim, secular e atual. Como destinar, como garantir, né, a terra pública para todos, para todas, né? Uhum. Então, assim, nós não podemos olhar para a terra e resumir a um documento da terra. Uhum. Ele é importante, ele é muito importante. Mas nós precisamos olhar para a terra com um olhar, e principalmente no nosso bioma amazônico, com um olhar com história. Nós temos que olhar a história de quem vive ali, de quem mora ali, de quem trabalha o seu território. Uhum. Então, assim, a terra não se resume a um documento, ao título definitivo. O Estado brasileiro tem que olhar e enxergar
os povos indígenas, a agricultura familiar, o povo quilombola, não? As populações tradicionais e a produção. Você não pode deixar para trás ninguém, esmagar ninguém. Então, nós estamos, depois de 7 anos, digo nós, do nosso governo, não? Recuperando isso tudo, para tratar bem e enxergar a todos, sem negar a história. A Amazônia, ela é muito complexa. Então, assim, é evidente que isso requer equipe, orçamento, parcerias, conhecimento, da territorialidade. Nós estamos fazendo isso de forma intensa, você tocou aí. Nós voltamos para o sul do Amazonas. O que acontece ali no sul do Amazonas? Nós temos 7 municípios que compõem o sul do Amazonas. Municípios grandes como Manicoré, Apuí, um parênteses, eu estarei amanhã viajando para Apuí, onde nós vamos entregar documentos da terra. A gente vai já pegar mais informações sobre essa agenda, que ela é importante, e também está mexendo num vespeiro ali também. E com a presença do presidente do INCRA. Ele chega hoje à noite aqui e amanhã nós vamos sair cedo para Apuí para fazer essa entrega, e voltamos de Apuí à tarde e vamos para o INCRA, aqui na André Araújo, e vamos entregar documentos de projetos, são vários, mas eu posso falar do Iporá. Nós vamos estar com o presidente do INCRA, no auditório do INCRA, entregando esses documentos amanhã, no final da tarde. Então, assim, nós voltamos para fazer tudo isso. Fizemos um concurso em 2024, os novos concursados do INCRA são 743 técnicos novos para todo o Brasil, evidentemente, e para recuperar a mão de obra. O INCRA ficou pequeno. Quando eu entrei no INCRA aqui, lá no final dos anos 70, início de 80, o INCRA tinha 400 servidores. O INCRA hoje no Amazonas tem 96 servidores. Nossa! E é isso, você apresentou na abertura índices grandes. Então tem muita coisa para ser feita. E a terra pública, você tem que ter uma presença forte na terra, para você fazer a gestão da terra pública. Fazer a gestão da terra pública. Senão você perde para grilagem, para violência. Vem grilagem, vem violência, vem assassinatos, vem a intimidação, vem queimadas. Um parênteses, porque você tocou rápido num assunto no início também. O INCRA não regulariza a terra com floresta destruída. Não tem documento. Você pode até entrar na terra, se tiver cadastro e fizer tudo isso, queimadas, você vai ser multado. Quem cuida da questão ambiental é o IBAMA. Mas aí é só para Mas nós não vamos documentar. Sim. E tiramos da terra. Eu imagino que legalmente isso não seja possível, mas como o cenário ele é devastador, né, de 400, que talvez nem fosse o número ideal, né, para um estado como o estado do Amazonas, mas de 400 para 90, o IBAMA não deve estar diferente, as outras instituições que deveriam ter, né, essa fiscalização e esses registros, que vocês devem se basear nos documentos. Então, não tendo essa fiscalização, fragiliza que essa exigência seja cumprida à risca. Essa é a nossa fragilidade, possivelmente. Ok, não é uma pergunta que eu tenho certeza que na ponta o senhor tem uma visão muito mais ampla. Muito maior. E essa é uma das dificuldades que nós vivemos. Né? Pouca gente para atender. Nós estamos falando de Amazonas. Né? Você falou também aí, olha, são 9 estados que compõem a Amazônia. Então, é um mundo. E evidentemente que as coisas mais graves eu considero um ponto de tensão no nosso estado. A mais grave, nós acabamos de fazer a arrecadação de 28 mil hectares de terras que era controlado por um grileiro, entendeu? Que é no sul de Lábrea, a famosa fazenda Palotina. Então, nós fomos lá, nossa equipe pesquisou, foi para dentro dos cartórios, tanto de Boca do Acre como de Lábrea, né, numa relação também com o Estado, no sentido da SECT, fornecer dados para nós trabalharmos com muita tranquilidade, mas também com muito compromisso de dizer isso aqui eram terras devolutas, agora é terra pública, está em nome do INCRA, e nós vamos fazer a destinação
para as famílias que ali viviam desde 2015, vivem em conflito, né, sempre. Desde 2015 e de forma muito precária, e nós vamos fazer a doação para essas famílias. Claro que nós vamos fazer toda uma seleção, tem que se encaixar nas exigências das famílias com perfil para serem contempladas com as políticas públicas da reforma agrária. Muito bem. A gente precisa até compreender um pouco mais de detalhes a respeito dessa ação específica que está em curso, porque imagino que ela também seja uma espécie de modelo para o problema que é maior, né, na região. Mas vocês estão construindo um modelo também em relação a esses vespeiros todos, porque são locais que as pessoas estão morrendo, elas vivem de uma forma muito... Um ponto muito sensível nesse período de 10 anos. 3 membros daquelas famílias que viviam ali, viviam ali, foram mortas. Permaneceram mortas. E são famílias extrativistas que saem da sua residência para coletar castanha, para coletar andiroba, e aí encontrada mortas, com tiros. Você vê o grau de violência, de intimidação, da impunidade. Provavelmente mortes que não passaram da investigação mais detida em relação aos seus culpados, né? Verdade. Então, assim, esse ponto eu estou destacando para dizer, nós não compactuamos com isso, nós enfrentamos, temos limitações para esse enfrentamento, mas nós estamos fazendo o melhor no sentido de coibir, de punir. Esse cidadão, nós temos ainda ações a serem cumpridas. Vou falar para você, revelar isso aqui pela primeira vez, de forma pública, para um veículo de comunicação. Nós vamos voltar lá. Vai ter reintegração de posse. Essa terra que o ocupante da área dizia que era sua e não é do INCRA agora, nós vamos fazer reintegração de posse. Vai ter multas para ele por ter usado, né, terras públicas em seu favor. Vai ter desdobramentos disso e haverá reintegração de posse. Nós vamos voltar lá. Eu já estive pessoalmente nessa localidade, inclusive, quando eu estive, fui com o desembargador Jomar, que hoje é presidente do Tribunal de Justiça, e ele fez um grande papel no sentido de garantir a vida das pessoas, de prestar solidariedade, mas dizer, olha, tem justiça. Sim. Nós não compactuamos com isso. Olha, é interessante você que está ouvindo a Band News agora, a entrevista com o João Pedro, que é do INCRA e está falando do momento específico de atuação do INCRA no sul do Amazonas. A gente perde a dimensão do nosso estado em função das características geográficas, né, do tamanho dele, das características também de deslocamento e de comunicação. Então, a gente não entende o que está acontecendo, não consegue alcançar a quantidade de conflitos, né, e de violências que ocorrem nessas regiões e tem uma ilusão de que isso não nos atinge. Então, só para a gente ter um mínimo de ideia de quanto isso nos atinge, a fumaça que nos intoxica, que faz mal para os nossos pais, para os idosos, as crianças, e tem períodos agora sazonais para alcançar Manaus, boa parte dela vem dessa região. O desmatamento é uma das características, né, das irregularidades e dos conflitos que ocorrem nessa região. Então, sim, nos atinge e de uma forma até pior. A gente não compreende porque a gente conhece pouco, e hoje a gente está com o João Pedro aqui, que tem dados e que está nos ajudando a compreender um pouco mais do que está acontecendo nesse momento lá. E a gente recebe uma notícia de primeira mão aqui na Band News, que esses levantamentos tiveram a sua fase inicial nesse terceiro governo Lula, e agora eles estão indo para um outro ponto, que é um enfrentamento da retomada dessas terras públicas. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, porque é um assunto complexo também para jornalistas, um pouco da definição de como a gente consegue compreender essa reforma agrária. Algumas pessoas acabam demonizando alguns temas, a reforma agrária é um deles, mas a gente não consegue compreender que algumas terras da União, que as pessoas têm resistência de dizer que podem sim ser regularizadas para as pessoas que já moram lá, extrativistas, produtores rurais, elas estão indo parar
nas mãos de pessoas com muitos recursos financeiros, com nenhum compromisso com o Estado, com a sociedade, com a floresta, com nada, né? E estão fazendo uso de um recurso, de um dinheiro e de uma terra pública. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como é que as definições a respeito, né, de uma terra devoluta, de uma terra sem destinação e terras já com destinação que muitas vezes também são invadidas, né? Certo. É claro que o Estado tem que se fazer presente. Quero chamar a atenção que o INCRA ele tem a sede aqui em Manaus e no sul do Amazonas nós temos 3 unidades do INCRA. Inclusive nós fizemos uma mexida em final de 2024 e demos uma robustez ao INCRA, à unidade do INCRA de Humaitá. Ela passou a ser uma unidade especial do INCRA. Ou seja, ela tem mais músculo, mais musculatura. Não é? Mudamos a chefia da unidade lá em Humaitá, uma engenheira florestal, a Léo Seguira. É do quadro. Ela é servidora do INCRA. E nós temos um INCRA em Apuí, onde vamos amanhã, inclusive a primeira agenda é na sede da unidade, nós vamos para lá. E tem INCRA em Boca do Acre. Isso então, tudo assim, agora, no terceiro governo Lula. Não, elas já estavam lá. A questão é que o INCRA foi, você abordou também, ela foi assim diminuída, foi tirada a musculatura do INCRA. O INCRA ficou sem orçamento, sem gente, né? Falei há pouco. Hoje nós somos 96 servidores. Quando eu entrei no INCRA, tinham 400 servidores. Talvez é o tamanho e como que diminuiu. Então, a ausência do Estado e a ausência do INCRA das terras públicas facilita a ilegalidade, lamentavelmente. Facilita a ilegalidade. O sul do Amazonas está no norte da grande expansão da monocultura no centro-oeste. Você tem ali no sul do Amazonas um pouco de Rondônia e de Mato Grosso, e um pouco do Pará. E tem uma conexão para o sul do Amazonas, que é a Transamazônica. A Transamazônica ela termina em Lábrea. Ela passa ali ao lado de Humaitá. Então, assim, é um canal, é um caminho, né, desse capitalismo de terra arrasada. Né? Eles vão vir e não olham para as populações tradicionais, para os povos indígenas, vêm tocando fogo, vêm derrubando, vêm tirando a madeira nobre. Né? Então, é terrível esse enfrentamento. É terrível esse enfrentamento. Então, eles saem ali do sul do Pará, né? E eu quero chamar a atenção, não são todos, tem muita gente boa. Apuí está no sul do Amazonas, tem um café orgânico importante. Eu consumo. Então, tem coisas boas, mas tem muita violência, no termo para todo mundo ouvir, tem muita sacanagem com a terra pública, né? E nós não compactuamos com isso. Então, assim, no sul do Amazonas, nós temos terras públicas para serem regularizadas. Né? A Constituição brasileira é a Constituição que fala da reforma agrária e fala do quantitativo de terra que o INCRA pode regularizar. A nossa Constituição diz, o INCRA pode regularizar até 2.500 hectares de terra. Esse é um quantitativo. Então, nós trabalhamos. Mas como é que o INCRA trabalha? Nós trabalhamos com bem menos disso. Nós temos 90% das áreas que são tituladas com 4 módulos fiscais. Isso no Amazonas são 400 hectares, mais ou menos 400 hectares. Módulo fiscal no Amazonas, uma média, o módulo fiscal em Manaus é bem menor. O módulo fiscal na terra pública e no sul do Amazonas, onde nós estamos refletindo aqui, são 100 hectares. Ora, você dá um documento de 400 hectares, é uma terra média, não é uma grande. Você não pode dizer que isso é grande, mas é uma terra média. Ela não é pequena. E a Constituição está dizendo, INCRA, você pode. O cabra quer trabalhar, o cidadão veio quer investir, ok, até 2.500. Mas nós estamos trabalhando com bem menos.
com bem menos. É isso, nós trabalhamos com uma média de 4 módulos, ou seja, 400 hectares. Então, nós precisamos... Um parêntese, desculpa, não perca o ponto que o senhor está raciocinando, mas, assim, para quem está ouvindo a gente, não é uma distribuição e chamando gente para vir para cá. Isso foi num momento anterior, de uma política anterior. Nós podemos até atribuir ao período da ditadura, né? Que as pessoas vinham para ocupar. Porque eles tratavam isso com colonização, eles tinham uma visão de colonização. Pode ser Qual é a nossa visão hoje? É regularizar quem já está ali, né? Quem está ali? As populações tradicionais. Sim. O povo está lá. As suas famílias com 40 pessoas. Por que não criar ali um projeto? Sim, Por que não reconhecer isso? Esse trabalho. Que é o que eu falo da história, é isso. É reconhecer quem está lá no beiradão, quem está lá na vicinal, quem está lá na estrada. Né? Então, não podemos fazer isso. Sim. Né? Como podemos fazer também, tratar, como tem muita terra pública aqui no Amazonas, o INCRA pode fazer a doação de terras para a área urbana do município. Às vezes o prefeito, a terra é federal, ele é o prefeito do município, ele não pode fazer a escola. Sim, em São Gabriel, o prefeito de lá, quando eu tive o anterior, aliás, que é do PT, né, o Curubão, e o irmão dele falavam a esse respeito, de alguns locais em que eles têm de entrar, têm que dar assistência, eles querem construir habitações e tudo mais, mas não podiam porque eram áreas da União, precisavam de um movimento de doação. Né? Não, tem outra terra também em São Gabriel, que nós precisamos também, nós não falamos aqui, que é a faixa de fronteira. Quais são as terras, Serra? Faixa de fronteira, 150 quilômetros. Né? Aí você tem que ouvir o Ministério da Defesa. Sim. Aí tem faixa de fronteira, tem terra indígena, tem unidade de conservação, tem os projetos de assentamentos, tem áreas do município. No Amazonas, a maioria dos municípios não tem terra. A terra é federal, a terra é da União. Então o prefeito tem que ir lá no INCRA, fazer um ofício e dizer, olha, define a área urbana do meu município. Provoca o INCRA, conversa com o INCRA. Né? E amanhã, em Apuí, nós vamos fazer a doação de 2 áreas para 2 colégios municipais importantes em Apuí. Eles já existem? Colégio está lá e não está legal a terra. Entendi. Então, é um colégio, mas a terra é federal. Vai passar para o município. Aí o prefeito pode trabalhar, pode ampliar, pode dizer, olha, eu vou investir no colégio tal, porque ele é meu, é do meu município. Né? Eu sou o prefeito, gestor das terras municipais. Estamos entregando amanhã 2 áreas lá em Apuí. Tudo isso é papel do INCRA. Então, assim, quando o INCRA está presente, dá um equilíbrio. Você tem que fazer esses enfrentamentos. Tem pessoas que, lamentavelmente, não querem dar o seu CPF para o INCRA. Entendeu? Por quê? Porque ele aparece, ele fica legal. Né? Veja só como é que é. Então, ele quer criar gado de forma ilegal, né? Ele quer estar ali na terra e não pagar nenhum tipo multa, de... né? O IBAMA não consegue. É. Chega lá, cadê o CPF do cidadão? Quem é o dono da terra? Não tem, aí você tem lá uma baita queimada. Então tem todo esse jogo. Então, a gente precisa estar ali. E nós precisamos da legalidade. O INCRA não faz questão de regularizar todo mundo, mas com CPF, com compromissos e com regras que o Congresso Nacional criou. O INCRA não cria a legislação. Não, o que nós temos de legislação é criada pelo nosso Congresso, pelos senadores, pelos deputados. E que executam, é um órgão de execução. Olha, eu acho que é um resumo prático, com definições, com conceitos, mas também com exemplos atuais, inclusive, sobre essa comunidade, a Fazenda Zamora, que tem a ver com a comunidade Marielle Franco, né? Eu vi muitas matérias no Varadouro e também na Amazônia Real sobre os conflitos. Palotina? O Zamora já é o sobrenome do Sidney sim, Zamora. Sim, do proprietário irregular desse local. Então, a gente consegue compreender da importância da regularização fundiária, mas também da sua complexidade. Né? Quando não há uma destinação, quando não tem um dono, né, definido, que é uma área da União, mas não tem um dono definido, há uma série de conflitos. A prefeitura pode ter aquela área invadida e não tem como lutar na justiça
claramente por ela, porque não está ali da sua posse aquela área que agora, por exemplo, é a Apuí, né? Vocês farão as duas doações para a área de 2 escolas, mas há exemplo para tudo que é lado e há problemas para todas as características nessa região. Eu estou com vontade, estou levando um técnico, ele já está aqui, que é o Leonardo, um engenheiro. A pista também de pouso de Apuí, foi construída a pista, mas está ilegal. De quem é o terreno? Nós vamos resolver isso. Nós vamos destinar da legalidade. Ela deve funcionar de forma até ilegal, porque precisa dizer de quem é a terra. E vai um técnico conosco para nós enfrentarmos essa pauta e legalizarmos a pista de pouso no município de Apuí. Agora, os conflitos, e o João Pedro explicou bem isso para a gente, quer dizer, há um histórico de ocupação e de ocupações irregulares. Então, tem grandes grileiros, pessoas que ganham muito dinheiro, né, e conseguem, inclusive, viver e lucrar dentro da irregularidade, não querem a regularização, como ele colocou. Há também locais que são terras indígenas, há indígenas lutando por isso, porque são indígenas já de contato com a sociedade, que já compreendem um pouco os mecanismos da luta por seus direitos, mas há também, como no sul do Amazonas, indígenas de recente contato, que tem uma legislação que garante o não contato, mas que estão em locais que estão ameaçados por esses grileiros, por extrativistas também, que é um outro tipo de conflito, um conflito muito cruel, que muitas vezes também acaba sendo estimulado pelo Estado, né? E que é outro desafio, eu imagino, para vocês também. E no meio disso tudo, a BR-319, né? Como é possível imaginar pacificação nessa região, na sua avaliação? Acho que esse é um grande tema, né? Um grande tema para nós. Eu penso que ainda faltam conversas, entendimentos do cuidado que devemos ter com a BR-319. Se ela for recuperada sem uma política de preservação, de gestão da terra pública, é evidente que vai ser destruído. Vamos, assim, abrir com muita sinceridade. Tem que ter política. Eu considero que o Estado brasileiro pode e deve fazer isso. Eu sou a favor da recuperação da BR, agora com gestão, eu vou dizer o termo aqui, com gestão rigorosa, porque senão vão destruir o que tem de floresta densa ao norte da BR-319. Não é? Então, nós temos ainda uma boa floresta. Ampliar, né? Nós temos uma boa floresta. O sul da BR-319, né, ela já está, vou chamar assim, contaminada pela pressão do desenvolvimento do capitalismo, da pecuária, da soja, dos madeireiros. Que já fez o que fez em Rondônia e no Mato Grosso. O sul, na direção da BR-319 para Mato Grosso, para o sul do Pará, isso está tudo comprometido. Então nós precisamos, nós não falamos com orgulho, todos nós, todas as nossas autoridades, todo mundo, que esse é um estado que preserva 98% da floresta, né? Então, assim, para recuperar a BR, nós temos que tomar providências. Não pode fazer de qualquer jeito. Não pode fazer sem isso, sem olhar o que nós falamos com orgulho, que nós preservamos. Tem a Zona Franca e tem floresta em pé. E aí, como é que fica? Ou a gente vai achar que a pecuária vem para preservar a floresta. Que a soja vem para preservar a floresta. Acho que esse é um discurso demagógico e quando se trata de BR-319 fica mais evidente, né? Nós temos que ter responsabilidade e ter compromisso. Eu sempre falo, quando eu voltei para o INCRA agora, que eu já fui do INCRA, eu comecei minha vida profissional no INCRA, saí, voltei agora. O desafio para nós do INCRA, a nossa Constituição fala da reforma agrária, é ela que fala. Não é uma bandeira da esquerda. Quem fala é a Constituição Brasileira de 88. Então é o seguinte, o desafio para nós é fazer reforma agrária com floresta em pé. Esse é o desafio do século XXI. Fazer reforma agrária com floresta em pé. Não tem jeito, nós temos que debater agora desenvolvimento com compromisso ambiental. Sim.
Não é? Não dá para querer desqualificar o debate ambiental. Nós estamos vivendo isso. As consequências de não cuidarmos, não é, da floresta. Por que a gente fala da floresta? Porque floresta tropical só tem esta. Nós somos moradores da floresta tropical. Só tem esta no planeta Terra. A floresta tropical só tem esta. Uhum. Não é? E é onde tem a maior diversidade de vidas. Uhum. É nessa floresta. Então, assim, contra, a favor, é um debate muito medíocre. Nós temos que cuidar da floresta. É pequeno esse debate. Nós temos que cuidar da floresta e assumir que nós temos que fazer a recuperação da BR-319, mas com uma série de condicionantes, de compromissos. Sim. E nós, os homens públicos, precisam dizer isso. Não pode fazer discurso raso, né, uma reflexão rasa. Você tem que cuidar da questão ambiental, das vidas, não é só da vida humana, de todas as vidas. Uhum. Né? Você tem que colocar isso, destinar legal a terra. Quem é que vai para a terra? Não vai ser de qualquer jeito, não pode ser de terra arrasada. Não pode, nós temos então essa responsabilidade de cuidar da BR-319, de cuidar da floresta, de cuidar dos povos indígenas, de cuidar dos ribeirinhos, entendeu? Nós temos que assumir isso, cuidar para valer, com letras maiúsculas, não é fazer um discurso qualquer em defesa dos povos que vivem no entorno da BR-319. Discursos medíocres e responsáveis, e mais que nunca nós precisamos de pessoas que tenham consciência do local que vivem, em todos os ambientes, né? Na imprensa, no INCRA, no Congresso Nacional, em todos os ambientes, nos órgãos daqui do Estado do Amazonas. Se não houver, né, se nós mantivermos pessoas com negacionismo climático, da questão ambiental e numa bolha que nega o local que a gente vive, que o local que a gente nasceu, nós vamos colher frutos muito amargos e de forma muito imediata. É o que está sendo posto dia após dia, ano após ano, a cada calamidade aqui nessa cidade. O senhor, com toda essa consciência, essa compreensão da realidade, do momento atual, também deve ter percebido, claro, até sem isso, deve ter percebido dos conflitos que já não são de agora, né, em relação à forma de titularizar as terras, e algumas que acabam sendo provocadas, algumas titularizações ocorrem depois de um desmatamento provocado. Como enfrentar esses gargalos, essas brechas, e evitar que pessoas desonestas, né, que grupos desonestos se aproveitem da brecha, da ausência do Estado, da omissão, no sentido mais da falta de estrutura também de fiscalização, que se beneficiam dessas questões, que é a realidade, por exemplo, do sul do Amazonas. Né? Nós não regularizamos, o INCRA não regulariza, o INCRA não concede o título definitivo para alguém que esteja ali ocupando uma área com esse diagnóstico de destruição, de queimada. Nós não fazemos isso. Não fazemos isso. Isso aí está muito pacificado, está tranquilo no INCRA. Se você fez isso, você vai ser multado pelo órgão competente que cuida da questão ambiental, né, para ficar claro. Né, nós trabalhamos com componente ambiental, mas nós não somos os gestores da pauta ambiental. Sim. Isso é IBAMA, tá certo? Mas uma área, uma ocupação destruída por queimadas não será regularizada pelo INCRA, tá certo? Nós não fazemos isso. Agora, essa questão, ela é mais uma que impõe um entendimento diferenciado sobre administração pública da Amazônia. Assim, isso tem permeado alguns debates, mas eles não têm se aprofundado no sentido de que todas as soluções elas precisam ser debatidas entre vários órgãos e entre vários estados, até, né, que a Amazônia não é só brasileira, né? Ela tem problemas. Eu ouço de pesquisadores, se você resolver o problema do Madeira, problema que vai resultar numa contaminação de mercúrio lá em Boa Vista, você não resolve sem começar o debate pela Bolívia, né? Então tem uma série de complexidades nessa questão também, né? Vocês
tem esses desafios de fazer com que esses órgãos todos conversem. Eu lembro da posse do Geraldo Alckmin no Ministério, né, de Comércio e Indústria, a gente estava cobrindo, e a promessa naquela ocasião, com a presença lá da ministra Marina Silva, que todos os projetos, né, todos os programas de governo, eles iriam passar por uma forma de abordagem e de olhar do Ministério do Meio Ambiente. Então, o Ministério do Meio Ambiente, seu olhar seria transversal para todos os programas, mas imagino que isso ainda não foi possível, embora seja urgente. Você está me lembrando aqui, me faz lembrar de um projeto de lei que eu apresentei, tramitou, passou no Senado, o relator foi Jefferson Pérez, e foi para a Câmara, mas aí eu saí do Senado e está por lá isso. É o seguinte, nós precisamos cuidar do bioma amazônico, não só da Amazônia brasileira, do bioma amazônico. E eu penso que a saída para isso é pelo conhecimento, é pelo estudo, é pela pesquisa. E eu propus a criação de uma universidade para estudar o bioma amazônico entre os países que compõem a Pan-Amazônia. E está lá parado. E ficou parado, né? E eu quero lembrar que o relator foi o Jefferson Pérez, e o Jefferson tinha um padrão elevado de exigência, e ele concordou com esse projeto, né, de nós criarmos uma universidade entre os países. Não é uma universidade do Brasil é uma universidade entre os países que compõem o bioma amazônico. A gente precisa estudar juntos. Não basta um país cuidar do seu território amazônico sem o todo. Então, acho que o Brasil é um país importante, que tem a maior fatia, poderia estudar melhor, mas estudar junto com aqueles que vivem, que moram no bioma amazônico. E parece até assim uma ideia que como a gente fala de sonho, né? De algo que não é tão real, embora seja emergencial, seja urgente e seja uma conclusão já de algum tempo da própria ciência. A gente não vai avançar em nada na Amazônia sem ciência, né? Sem investimento. Sem conhecimento, sem pesquisa, né? Pessoas. O professor Gessen Banil estava discutindo no Fórum de Educação, tem mais ou menos um mês e meio, e ele falou assim, na frente de várias pessoas do MEC e tudo mais, você não pode começar nenhuma conversa sobre o estado do Amazonas sem entender que esse estado é meia Europa. Então, assim, aí já começa, como é que você tem 90 pessoas no INCRA para tratar de meia Europa? Né? Como é que você trata desmatamento, faz um reforço na Força Nacional e manda 150 pessoas e faz um grande alarde a esse respeito? Assim, e aí muitas dessas propostas e dessas visões estão vindo de pessoas de fora do estado do Amazonas, mas algumas, infelizmente, são de pessoas daqui também, né? Eu quero só voltar, porque nós falamos sobre a Marina. E assim, inclusive eu publiquei no meu Instagram, né, eu prestei solidariedade a ela. Primeiro, ela é uma mulher da Amazônia, é uma mulher com muita história. Com muita história. Uma mulher que é conhecida internacionalmente. Se tem uma pessoa no Brasil, uma mulher conhecida lá fora, é Marina. E respeitada. Né? Muito respeitada. Então, assim, você não pode perder um debate tão importante que diz respeito a nós, né, e você sair com essa vontade de querer estrangular a Marina. Você tem que ir para o debate com ela. E detalhe, tem que se preparar para fazer o debate. Não é? Não pode ser favor e contra. Você tem que dizer por que é a favor ou por que é contra. E a Marina é uma pessoa capaz para isso. Não é? Você pode chamar ela de tudo, menos de que ela é autoritária. Então, ela é uma mulher preparada para o debate. Nós precisamos fazer o debate com a Marina e com todo mundo, com a sociedade brasileira. Né? O Brasil precisa ter mais orgulho da Amazônia. Não? Precisa ter mais orgulho. Precisa dizer que a Amazônia é do Brasil. Não? E nós temos muita coisa para dar para o Brasil, para a Pan-Amazônia e para o mundo, para o planeta. Então, assim, foi de uma grosseria
a formulação do nosso senador, do Plínio Valério, né, com a Marina. E também uma assinatura de que perdeu os argumentos. E um parlamentar não pode perder argumento nunca. Né? Nunca. Essa é a sua arma. Parlar. Né? Essa é a sua... é o seu combustível, né? A sua energia. Então, assim, a Marina merece o nosso respeito por ser uma cidadã da Amazônia. Sim, ela muito mais, né? Por toda a sua história. Ele deve respeito a qualquer mulher. Sim, e a qualquer pessoa que esteja num mandato. Agora, como o senhor falou, é uma exibição do despreparo quase que completo, né, em relação ao mandato. A gente lembrou na coluna de política sobre o nosso histórico em relação aos senadores do Amazonas. O senhor também esteve ocupando lá essa importante e destacada função. Não é pouca coisa ser um senador, né, da República. A gente lembrou da Eunice Miquiles, que foi a primeira mulher, né, presente no Senado. Quer dizer, tem componentes históricos na participação do Amazonas, né, nessa casa. O Bernardo Cabral, relator da Constituinte. Isso. Vamos lá, o próprio Jefferson Pérez, que o senhor lembrou, acho que até hoje é lembrado, né, por seu posicionamento ético, disciplinado, em várias atuações ali. Tem o próprio Eduardo Braga, vamos lembrar agora a reforma tributária, é uma questão histórica para o país, mais de 30 anos sendo debatida, e ele é o relator, ele foi o relator, né, com grande destaque na mídia. O Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, que fez um enfrentamento fundamental na maior crise sanitária do século, né? A Vanessa Graziotin, vamos fazer justiça para Vanessa Graziotin. Claro, uma grande senadora. Primeira mulher eleita pelo Amazonas, né? Participou da construção de legislações que foram ali determinantes para o avanço dos direitos das mulheres, também na política. Uma passagem com muito aplauso. Sim, o enfrentamento a todas as violências do governo da Dilma Rousseff e relatora de importantes processos de projetos para a Zona Franca durante o mandato dela. Então, nós trocamos essa mulher por um homem que se orgulha de atacar outras mulheres e se orgulha de não saber da Zona Franca de Manaus. Em que ponto nós estamos? Assim, onde que a gente restarta essa questão no estado do Amazonas? É com tristeza isso, né? É lamentável isso. Isso é um absurdo. Agora, voltando aqui à questão da regularização fundiária, eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho o perfil das pessoas que precisam, né, dessa regularização, de quem depende dessa atuação do INCRA, e também o perfil de quem age de forma irregular nesse setor. Então, primeiro, você tem que ter um perfil para a agricultura. Nós falamos muito da agricultura. Terra pública é para a agricultura. Terra pública não é para o mercado de terras. Não é para estar sendo vendido. E essa é uma diferença do governo do presidente Lula para o governo passado. Eles davam um título para você aquecer o mercado de terras. Sim. Não. A nossa estratégia é terra para desenvolvimento, para plantar, para ter produção, para ter bom alimento. Não? Então, nós temos uma estratégia, a terra pública é para desenvolvimento. Não? Então, é nessa política que o INCRA adota. Não é para estar aquecendo o mercado de terras, né? Te dou um documento, você passa para frente e fica nessa corrente de Era o órgão público agindo de forma consciente. Você não pode negociar, vender na desregulação. Terra pública. Né? A terra pública é para a produção e produção de alimentos. Essa é a prioridade. Não? Tanto é que a agricultura familiar ela abastece a mesa do Brasil, né? Das famílias brasileiras. Não? Então, esse é um compromisso. Você não pode ter duas terras públicas. Essa é uma exigência. Quer trabalhar? Quero. Então, ok. Me dá teu CPF aqui. Vou voltar a falar do CPF, ele é muito importante. Né? Então, você não pode ter duas terras públicas. Se você já tem uma, não dá para ter duas terras públicas, não. Né? Então, essas são exigências básicas para você procurar o INCRA. Né? Não ter duas terras públicas. E dizer, olha, eu estou lá na terra. Você está morando?
preferencialmente, é isso. Você tem que estar morando, você tem que construir uma casa. O INCRA hoje, para quem está nos assentamentos do INCRA, nós temos um crédito para fazer habitação de R$74 mil. Você recebe logo isso. Se é um novo assentado, está cadastrado, você recebe R$16 mil, né, que a gente chama crédito fomento, é para início dos trabalhos, para você comprar o teu carrinho, você comprar os cimentos, comprar os implementos, e recebe o crédito de habitação para construir o seu, a gente chama assim, o seu barraco, né, a sua casa na tua área, no lote de terra que você está vivendo. Tem assistência técnica hoje. Então, um pouco essas exigências para você fazer o seu cadastro, que a gente chama de RB. Você tem que estar cadastrado no INCRA para ter acesso a essas políticas. O técnico do INCRA vai lá, né? Vai lá, bate lá, fica lá 3 dias, 5 dias, 10 dias, rodando naquele projeto. Entendi. Aí a característica de quem é irregular? Aí pediu para sair. A gente chama retomada de lote. Você mas são pessoas que têm muita grana, são empresários, pode, né? São do Amazonas? Nós temos um problema muito sério. Nem sempre ali. Do Amazonas, né? Nem sempre. Nós temos um problema muito sério, talvez o carro-chefe de um assentamento mais problemático é em Boca do Acre com Lábrea, ali Boca do Acre com Lábrea, que é chamado Projeto de Assentamento Monte, PA Monte. Ele é grande e tem muita irregularidade ali dentro. Nós acabamos de sair de lá, os técnicos nossos foram lá fazer um diagnóstico ocupacional, quem é que está lá, como é que está, o que está fazendo, e tem muita irregularidade. Ali nós temos que fazer, qual é o passo seguinte, depois do INCRA fazer um diagnóstico ocupacional e constatar irregularidade? Fazer a retomada do lote. Retomada do lote. E o que é complexo também, né? Retomar do lote e manter, formalmente, né? Colocar que aquele lote, você tem que sair daquele lote, porque o INCRA vai colocar uma família ali. Entendi. Agora, a questão da segurança, ela é uma ameaça o tempo todo para os funcionários do INCRA, imagino, e também para as famílias, né, que são recolocadas. Com certeza. A violência é grande. Né? Tem um componente novo desses últimos 10 anos para cá, Rosiane, que é o narcotráfico nos assentamentos. Não tem mais isso, né? É terrível isso. Os assentamentos, nesse período de 7 anos, né, de Michel Temer, o INCRA deixou de estar nos assentamentos. Aí foi ocupado por essas organizações criminosas. As terras indígenas também. Então, aí eles foram para lá. Ficaram lá. Entendeu? Além de se esconderem, e começa a comercializar ali dentro. Né? Explorar as famílias, né? Em Humaitá, eu estive lá em 2024, uma liderança foi assassinada, né, porque denunciava, porque contestava, né, assassinaram ele e a esposa, o líder, o presidente da associação de um projeto ali em Humaitá, estou esquecendo o nome do projeto, e a esposa. Entendeu? Assim, então, na ausência do INCRA, o narcotráfico entrou ali. Isso tem muito hoje no sul do Amazonas. Toda essa realidade que o senhor está trazendo para a gente nessa entrevista, que é da sua experiência de vida e da experiência também do momento atual no INCRA, ela não exige também dos outros, né, dos outros órgãos, dos parlamentares, enfim, do governo, dos entes também, né? A gente não pode esquecer o governo do Estado, enfim, essas prefeituras, mas os prefeitos são muito sobrecarregados, aliás, dá tudo na costa deles, né, no colo deles. As operações vão lá, mas saem e fica a carga para aquelas pessoas que vivem no território, que vivem nas cidades, mas não exige que haja uma estrutura maior de vários organismos do Estado, também de segurança, mas de vários outros organismos do Estado presentes nessas regiões. E como resolver isso, né? Porque diante da complexidade que está esse país, né, dos recursos, da economia, da necessidade de manter pessoas ali, né, de funcionários públicos, enfim. Não, é complexo, isso é desafiador e você precisa conduzir esse enfrentamento, né, com inteligência,
Não pode ser, chamar-se de peito aberto, tem que ter inteligência, tem que ter muita articulação. Esses projetos nossos, nós temos ido com a Polícia Federal. E no sul do Amazonas tem áreas que a Polícia Federal é do Amazonas, e outras que é de Porto Velho. Sim. A jurisdição muda. Porque não tem unidade da Polícia Federal no sul do Amazonas, né? Então, assim, Rio Branco, Porto Velho e Manaus. E precisamos de fazer essas articulações. Mais uns dias, agora vai ser finalzinho de abril, início de maio, nós vamos lançar, vou aproveitar esse espaço, um programa novo do INCRA. Nós vamos lançar aqui no estado um programa chamado Terra Cidadã. Terra Cidadã. Os prefeitos podem aderir a esse programa. Não? E o que fazer aderindo ao Terra Cidadã? Tem uma série de políticas que o INCRA cuida, não? Que o INCRA faz. Então, o prefeito pode combinar com o INCRA, aderir, fazer um termo, um compromisso, assinar e dizer, olha, nós vamos fazer assistência técnica. Nós vamos fazer o georreferenciamento. Nós vamos trabalhar a questão cadastral no município, cadastro da terra pública. Então, tem uma série de políticas que você pode fazer com o INCRA. Nós vamos lançar aqui, no início de maio, finalzinho de abril, maio, esse programa Terra Cidadã. O prefeito pode estabelecer uma relação de trabalho com o INCRA. Mais do que o prefeito, não é? Um instituto pode também, a Federação dos Trabalhadores pode também. Então, as comunidades, a sociedade civil. Uma também. associação, a sociedade civil pode participar do programa Terra Cidadã. Quando o prefeito vier aqui, você pergunta, você já aderiu ao Terra Cidadã? Vai lá no INCRA, que tem uma série de políticas públicas que você pode realizar em parceria com o INCRA. É como se fosse já um modelo, um programa de incentivar mais ou menos o que o senhor relatou no início dessa entrevista, que está acontecendo em alguns municípios, dessas ações pontuais que vocês estão... E abre o INCRA, né? O INCRA... Estimula o que deveria ser natural deles indo atrás então de vocês, né? Abrindo no sentido de fazer, construir essas parcerias com as instituições. Olha, a gente está chegando quase 1 hora de entrevista e eu vou aproveitar os últimos 10 minutinhos, pelo menos, mas o senhor administra da melhor forma possível para a gente tratar sobre as ações desta semana no sul do Amazonas. O senhor já passou boa parte dessas informações e das complexidades dessas operações também que vocês farão lá. E eu queria falar também um pouco de política, né? Claro, não posso perder a oportunidade com a sua presença aqui. Então, alguma coisa que a gente não tenha perguntado, que seja importante destacar das ações que estão programadas para essa semana com a presença do presidente do INCRA aqui no Amazonas. Ok. Pode falar, por favor. Não, assim, sobre ainda o INCRA e essa agenda. Primeiro, acho importante o presidente do INCRA vir aqui no estado, vai estar lá na superintendência amanhã à tarde e conhecer, né, Apuí. Né, nós estamos lá, tem um projeto bem antigo, grande, que é chamado PA Juma. E nós estamos fazendo um trabalho no Juma de retomada das atividades do INCRA neste projeto. Né? Neste projeto. Que era o garimpo, que explodiu há uns 20 anos, né? Não. O garimpo... Não. Tem o rio Juma ali e tem garimpo, mas ele não está ali dentro do... Porque atraiu pessoas, né? Quando teve uma corrida para lá. Eu lembro que eu tinha acabado de entrar na redação. Então, o Juma é para agricultura mesmo. Ele tem muita coisa boa e nós vamos entregar alguns documentos dessa área e nós estamos fazendo, agora tem uma equipe do INCRA e uma equipe que trabalha com o diagnóstico ocupacional, que é da Universidade Federal de Viçosa. Essa universidade já trabalhou em projetos de assentamentos ali em Rondônia, no Pará também, no entorno de Belém, e eles estão fazendo, junto com o pessoal do INCRA, esse
diagnóstico lá no PA Juma, que é um dos maiores projetos de assentamentos do Brasil. Então, nós vamos lá também para ver isso. O presidente do INCRA, que é o César Aldrigue, que é um engenheiro agrônomo, é da casa, é do INCRA, vai conhecer esse trabalho lá no Juma. Então é isso. Voltamos para cá, eu vou a Brasília, mas já retomo. E aí, sábado, nós temos uma reunião de uma parte da militância do PT que compõe a corrente interna do PT, que tem nacionalmente, que é da CNB. Então, sábado, nós vamos estar discutindo o nosso PED, fazendo as avaliações, que é um ano de eleição. Nós vamos escolher os dirigentes nacionais, né, o novo presidente do PT, ou presidenta do PT, o diretório estadual aqui, presidenta ou presidente do PT estadual, e nos municípios. Nós temos uma agenda e em julho nós vamos ter as eleições. E neste sábado, a CNB no Amazonas vai estar reunida ali no Sindicato dos Petroleiros, sábado pela manhã, e vamos fazer, uma discussão sobre a importância de participarmos, né, quem sabe fazermos mudança na direção estadual do PT. Essa é a parte que nos interessa, de saber, de ouvir, porque a gente sabe que são temas que são muito delicados, eles provocam muitos debates e movimentações, né, em relação a isso. Mas eu queria começar pela disputa nacional, né? Ela está pautada na mídia, não é pouca coisa, é o principal partido de esquerda da América Latina. O principal candidato apoiado pelo presidente Lula é da CNB, da tendência que o senhor faz parte, que é o Edinho. E aí, mas pela primeira vez, pelo que eu consegui entender também, a CNB não está 100% concentrada num candidato só. A proposta de outros candidatos, ou que pelo menos haja uma divisão de forças aí, como também nunca ocorreu, né, em relação a esse grupo que acaba dirigindo o partido. Como é que o senhor enxerga esse novo momento do PT? Isso vai fortalecer? Isso pode fragilizar o partido para 2026? Qual é a característica dessa disputa? Eu acho que não fragiliza, não. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que ganha força, né? A nova direção sempre, né, traz uma energia nova, né? Uma energia nova. Então, o Edinho é o nosso candidato, né? A CNB vai fazer uma reunião nesta sexta-feira em Brasília, com todas as suas lideranças. Eu acho que ali vai pacificar e vai sair forte a candidatura do Edinho, né? Acho que vão ter outras. Lula vai estar presente? O presidente Lula presente? Eu pretendo estar presente. O presidente Lula confirmou a presença? Não, o presidente Lula está na viagem, está voltando Japão, ainda. Né? Está voltando ainda, eu acho que aí voltando do Vietnã, né? Está lá na Ásia, né? Então, mas as principais lideranças vão estar presentes, né? Eu vou estar presente. É bem conveniente também, né? A ausência dele. Não, mas o Lula o Lula é grande, já conversou com várias lideranças, né? Grande do ponto de vista de ser um fundador do PT, né? Não podemos esquecer isso. Sim. E ser a liderança que é no Brasil e em nível internacional. Então, assim, eu acho que a reunião de sexta-feira vai pacificar, vai juntar tudo, e o Edinho vai ser o grande candidato da CNB. Até porque nunca a CNB saiu com 2 candidatos, né? É evidente que o debate, os interesses são legítimos. São legítimos, mas eu acho que a CNB também tem uma maturidade grande, sabe o papel que joga dentro do PT. Né? E o que está em jogo também. Né? O que está em jogo. Nós estamos bem próximo de uma eleição que vai ser a eleição, essa sim teve a luta do século, né? Essa vai ser a eleição, né? Por conta da polarização, por conta, né, desse contexto, da conjuntura que nós estamos vivendo, vai ser uma eleição bem marcada da esquerda, centro-esquerda, contra a direita fascista, porque, né, centro-direita e direita já travamos muitos debates e de muitas disputas, mas é contra o fascismo
que vai se dar a eleição de 2026. O senhor acha que se repete o cenário da eleição passada, que muitas pessoas, mesmo não aprovando, ou não tendo ainda uma simpatia pelo presidente Lula e pelo PT, mas tinha uma rejeição tremenda à proposta do Bolsonaro, o que ele representava, que acabaram convergindo, mas foi uma eleição muito apertada, né? Uma diferença de 3 milhões de votos. Só para concluir essa pergunta de cenário. Só que tem um governo em curso, uma popularidade que é demonstrada nas pesquisas, mas também na própria avaliação do governo, em queda, né? desse grupo flutuante, indeciso, que não quer nem um lado nem outro, não decide o que quer. E há um cenário de indefinição dentro desses dois campos. De quem são essas figuras que podem, em tese, substituir o Lula ou o Bolsonaro na próxima eleição? Eles não conseguem criar essas figuras, sendo que no campo da esquerda o Lula está elegível, né? O Bolsonaro está inelegível no campo da direita. Então, esse cenário ele se mantém complexo. Eu acho que se repete. Se eles conseguirem, a direita, lançar um outro nome, isso é uma ameaça para essa continuidade de uma governança mais à esquerda? Eu acho que pode até aparecer uma candidatura aí. A questão é que já está em cima, né? Nós estamos em... Tem o Tarcísio, próximo, eles falam, né? Mas o Tarcísio ainda não... A questão, eu acho que a direita, né, e a extrema-direita, eles estão numa dúvida, né? Que é um problema deles. Eu estou aqui tentando interpretar. Eles precisam do bolsonarismo, né? Mas você percebe também uma tentativa de deslocamento do bolsonarismo, né? Há uma tentativa de sair dessa marca do bolsonarismo. E o bolsonarismo não quer largar esse ganho que teve, né? Eles tentam administrar, né? O discurso do Bolsonaro, ele está à véspera de ser preso, mas é um discurso de quem vai disputar a eleição, né? Então eles tentam administrar isso, passar isso para o imaginário de que está tudo ok. Eu não vejo assim. Eu acho que, né? A questão é que o governo Lula, isso faz parte de uma crítica que eu faço para nós mesmos, né? A gente acaba se contaminando pelo discurso de desconstrução, de desqualificação que a direita faz do nosso governo, né? E eu considero que o governo está indo bem, que Haddad está indo bem, está administrando um país grande, com a 8ª economia do mundo, né? Bem, com maturidade, né? Tá aí os dados, né? Fazendo política social numa condição completamente adversa. Eu acho, né, que nós vamos chegar bem. O Brasil tem um PIB que nós não tínhamos desde 2011, desde 2012. Mas parece que nós não temos isso. Nós acabamos perdendo essa narrativa do ganho, dos avanços. Esse é um governo que entrega todos os dias. Né, que entrega todos os dias. É um governo respeitado aí fora. Um exemplo específico que eu acho que tem a ver com o que o senhor está falando, foi o que eu vi ontem na rede social, e já desde a semana passada, o ministro da Saúde, o Padilha, fazendo vídeos específicos, né, eu penso que para ter alcance realmente dessa informação, nos perfis dos senadores Eduardo Braga e senador Omar Aziz. O de ontem era sobre entrega de 4 ambulâncias, me chamou a atenção, que é um ministro de Estado. 4 ambulâncias. E aí o senhor chega aqui nessa entrevista e está falando tudo que vocês estão fazendo de uma dimensão muito maior no sul do Amazonas, em Apuí, onde o governo tem perdido há 2 eleições. É simbólica essa cidade. E aquela região toda, né, por onde avança o agronegócio, mas também avança as ideias, a ideologia, né, de extrema-direita. Então, o que eles não enxergam? Todo, a realidade? Nós vamos conduzir. Acho que tem que ser mais forte na nossa narrativa de um governo que faz, que entrega, né? E o Brasil acompanha, né? O Brasil acompanha, vive. Nós estamos vivendo aí o julgamento, né, no Supremo, que vai ter desdobramentos. Então, eu sou otimista e nós vamos ter, o Brasil vai ter maturidade de dar continuidade a um presidente que faz, que não brinca com a vida, que é isso. Você tocou num assunto.
perdemos lá em Apuí. Nem por isso deixamos de ir em Apuí, de fazer o melhor, de fazer o que tem que ser feito para a população de Apuí e dos municípios todos, né? Então o Brasil vai estar maduro no sentido de escolher o melhor caminho para os próximos 4 anos a partir de 2027. Né? E o Amazonas? Está maduro? Em que nível o PT está maduro? Em que nível também em relação à construção da sua representação estadual? A eleição, ela abre esse caminho, né? Uhum. Ela abre esse caminho, né, que impõe a maturidade, que impõe a mudança, não é por mudar, mas no sentido de oxigenar o partido. Né? Eu vou falar aqui com muita sinceridade, mas com muita fraternidade. Eu acho que o Sinésio já deu a contribuição dele como presidente. É hora de oxigenar para o bem do PT. Para o bem do PT, evidentemente, que PT? Para enfrentar o bolsonarismo, principalmente aqui em Manaus. Uhum. A gente precisa de um partido para ganhar. Né? E ajudar mais uma vez o Lula. O Lula nunca perdeu aqui no Amazonas, né? Mas a gente precisa ganhar aqui em Manaus. Né? Ganhar aqui em Manaus. E aí a oxigenação, a mudança, acho que faz bem para o partido. E quem seria a pessoa que tem esse ar de oxigênio novo para o PT em substituição ao Sinésio? Essa reunião de sábado da CNB, nós vamos procurar, né, definir o nome, acho que até maio, porque a eleição é julho, nós vamos encontrar um nome para o diretório estadual. Tem grupos que são mais fortes em função dos delegados, e aí é uma solução que acaba sendo até matemática mais do que política. Os delegados vão sair nesse processo. Uhum. Você vai ter 10, 20 delegados saindo do processo do PED. Mas o Valdemir, o Sassá, o Sinésio têm conseguido fazer construções de relações que nem sempre se mantêm, né? Mas que acabam sendo estratégias para vencer determinadas eleições de forma numérica mesmo, né? Sim. Não pela proposta, exatamente como o senhor está falando. Mas eu acho que nós temos que tratar esse processo criando um bom ambiente para o debate fluir, no sentido de sair ganhando o PT, e não o João Pedro, não o Valdemir, não o Sinésio. O PT tem que sair vitorioso. Uhum. E aí o PT é coletivo, porque não tem dono. Eu não estou entrando no mérito da proposta, que eu sei que o Sinésio sempre fica muito chateado quando fala e pede, às vezes está tudo certo, ele também tem sempre o espaço para falar das suas propostas. Mas eu queria, a última pergunta é entender assim, olha, independente de qual seja a tendência, de qual seja o nome, essa é a minha pergunta da questão da maturidade. Assim, é preciso ter uma leitura madura do cenário do estado do Amazonas, né? O quanto a esquerda perdeu, o quanto a direita avança e as perspectivas da direita para as próximas 2 eleições. Então, se você vê há um mês mais ou menos, quando foram fazer homenagens ao aniversário do PT, o Zé Ricardo repetiu sempre seu jogo, né, de vou lançar minha candidatura ao Senado. É um gesto responsável no sentido de que qual é a condição de vocês elegerem o Senado? Em que condições uma candidatura de esquerda se elegeu ao Senado, ou vocês tiveram uma representação no Senado como foi o senhor, né? Isso partiu de uma estratégia, de uma condição, não de um gesto como esse, né? E não é necessário um debate muito responsável, estratégico, maduro, nas leituras que vocês são capazes de fazer, não sei se há outro espaço que seja capaz, vocês são capazes de fazer, para que volte a ter uma representatividade na Câmara. Essa não seria, inclusive, assim, mais estratégica para o partido, se tratando de país, da reeleição do Lula, né, de uma forma de governança. A gente está vendo o que está acontecendo com o governo Lula na relação com o Congresso. Não fosse a experiência, não sei o que ele poderia estar fazendo, no mínimo que está, né, em relação às barreiras, aos obstáculos que o Congresso tem colocado em relação ao orçamento, a programas, a planejamento, a tudo. Né? E o PT, ele tem um histórico. E a gente precisa resgatar com mais profundidade o espírito, né, o método coletivo para decidir as candidaturas. Né? É muito importante que nós ocupemos esse espaço, eleger um deputado federal, 2 deputados, sair dessa marca de um deputado estadual. Por que não pensar em 2, em 3 deputados estaduais? Né? O senador
Você tem que ter uma estratégia, é isso. Às vezes não dá no voto direto. Eu fui senador sendo suplente e fiquei lá 5 anos apoiando o governo do presidente Lula, defendendo a Amazônia, falando sobre a Amazônia, né? Essa foi minha marca, né, nesse período no Senado da República. Faltou estratégia na construção, por exemplo, da suplência no Senado para o Omar? O senhor é o segundo suplente. Na primeira suplente é um nome que, com todo respeito, nós temos pela vereadora Sheila, mas um nome com outra característica em relação a trânsito, à imagem em Brasília. Isso é um obstáculo no sentido de ter uma representação. Nós temos suplência em tal local, vamos colocar aqui, vamos fazer articulação para que isso se represente como números mesmo de representatividade no Senado para o PT. Faltou estratégia? Não faltou, agora está tomada essa decisão. Sim. Foi tomada, é isso, é o fato, né? Vamos ter que conviver com essa situação, né? Com essa realidade. Essa é uma realidade, tá? Vamos lá, vamos ver como é que vai tocar aí para frente, como é que vai terminar esse processo, né? Mas exige do partido, né, ponderações, reflexões e decisões que possam contribuir com esse projeto. O projeto não é um projeto do Lula, é um projeto que vai além do Lula, né? É o melhor projeto para o Brasil, do ponto de vista da inclusão, da estabilidade econômica, política, né? Então a gente precisa entrar nesse debate para valer e acertando as mexidas no tabuleiro, nas peças que temos aqui. Eu acho que nós temos gente muito capaz aqui, tanto as mulheres como homens, nós temos militantes e temos amigos, não necessariamente tem que ser do PT, mas alguém que possa fortalecer e contribuir com o projeto que nós estamos conduzindo aqui no país. Muito bem, esse foi exclusiva entrevista com o ex-senador pelo Amazonas, diretor nacional de governança fundiária do INCRA, João Pedro, também já presidente do PT, importante liderança do PT, e que vocês perceberam aqui, muito atuante em Brasília, no estado do Amazonas, nas questões mais cruciais para o debate sobre a Amazônia e sobre o estado do Amazonas. Eu agradeço a sua presença aqui no estúdio da Band News Difusora, faz muita diferença na entrevista, e deixo espaço para suas considerações finais. Não, assim, acho que conversar num espaço com este alcance que tem a Band News, né, a rede como um todo, a difusora, isso é rico para nós, né? É sempre um aprendizado. Aqui eu estou aprendendo também, né? Isso é um espaço que você vai falando e vai, né, modelando, vai ouvindo, né? Então, de agradecimento, e me coloco à disposição sempre que for preciso para algum esclarecimento, alguma reflexão, alguma discussão. Um abração, Roseli. Obrigada. Sempre que tiver tempo na sua agenda, que a sua agenda é concorrida. Eu registro também que nós fizemos esse programa com apoio técnico da Sol, na operação da mesa, a produção e direção de Stephanie Smith, e a presença também do nosso amigo Jadi, aqui no estúdio da Band News. Gente, até a próxima.